A paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para falar sobre a bênção na vida de Isaac. A bênção que segue do seu pai. Então, ele já abençoava Isaac. Ele não deixou os filhos da outra mulher ou Ismael dividirem a terra com Isaac. Então, a bênção de seu pai lhe segue. Está em Gênesis 25 e o verso 5, 6 e 7, que diz assim: Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaac, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Ou seja, ele tira para outra região e os leva para viverem separadamente de Isaac, porque com Isaac estava a promessa. Gênesis 25, 11. Aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaac, seu filho, que habitava junto ao poço de Lai-Roi. Então, ele recebeu a bênção de Deus. Só sabe o que é a bênção de Deus, meus irmãos? Quando quem é abençoado. E nós só desfrutamos da bênção de Deus quando tudo que nós tocamos é abençoado. Vai para frente, prospera. Com Abraão foi assim. Tudo que Abraão tocava, ele via o crescimento. Então isso é a hora da bênção de Deus. Isso a gente sente a virtude da bênção de Deus. E muitas vezes a bênção de Deus passa pela nossa mão e nós caímos na perseguição contra ela. Mas a bênção de Deus é essa, que teve Abraão e passou para Isaac. Isaac não foi diferente, muito embora ele tivesse dificuldade. Em 25, 11, que eu acabei de ler, fala da bênção que guiou a Isaac. A bênção de Isaac também está em 25, 19 a 23, que diz assim na Bíblia: Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele lugar Poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam com ele. Por isso chamou Sitina. Partiu dali e cavou outro poço e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Recobote e disse: Porque agora nos livrou o Senhor e prosperaremos nesta terra. Depois subiu dali para Beceba. Isso foi a peregrinação de Isaac. Isaac, ele era excelente para cavar poço. Então ele cava 2 poços e é tomado os poços. E ele abre da situação. E aí ele persevera. E ele cava mais um poço até que esse aqui, ele foi abençoado. Ele disse assim, chamou o poço e não contenderam mais. E o nome do poço era Recobote. E não contenderam mais. E ali ele habitou. Então Isaac, ele passou por esse processo de perseguição e perseverou. Mas Isaac, por causa da fome, e havia fome, em 26:1 diz assim: e havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então ele peregrina em Gerar, por causa da fome da sua terra. Mas a terra dele era onde o pai dele ofereceu no altar. Então havia fome na terra dele. E ele foi em busca da terra dos filisteus, porque ele já tinha a história do pai em mãos, de que o pai fez aliança com os filisteus por um poço, que quem cavou foi Abraão, e Abimeleque tomou o poço, e aí ele compra o poço por 6 cordeiros, e então essa história já vinha engajada na vida de Isaac. E Isaac vai, por causa da fome, habitar nessa região, e quando chega lá, ele começa a cavar poço e começam a tomar os poços. Porque o poço que ele encontrou era o pai que havia deixado, mas eles não liberaram para ele o poço. Diz assim: cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Ou seja, eles cavavam um poço. Uma das bênçãos de Isaac realmente era
cavar o poço. O que é o poço? O poço é o poço profundo que você tira a água do subsolo para viver, para os animais. Então você consegue viver na região através da facilidade desse poço. Então, como a região de Isaac era seca, ele não tinha facilidade de cavar o poço. Mas ele já estava, já vindo do seu pai a habilidade, ele conseguiu esses poços com facilidade na terra dos filisteus. E ele começou ali a peregrinar por causa da fome. E o pai deixou casado com a filha de um irmão dele. Ou seja, Abraão ele não queria e deixou claro para o seu servo Eliezer que ele não permitisse, fez uma aliança com ele para não permitir o filho dele casar com mulheres cananeias, mulheres de Canaã. As filhas de Canaã foram um marco para Abraão em aliança com o servo não permitir que Isaac casasse com mulheres filhas de Canaã. Mas o que acontece? Ele envia o mordomo, o servo, à casa do tio, do irmão, em busca da jovem. E lá está Rebeca preparada, esperando Isaac. E eles simbolizam a igreja por conta da perfeição. O mordomo foi buscar a noiva para Isaac. E ele encontra tudo como ele orava a Deus e perguntava segundo o Deus do meu senhor Abraão. Então, tudo como ele pedia, ele viu e encontrou a jovem e trouxe a Rebeca para Isaac. Então, essa parte de que Isaac já estava casado, talvez ele tivesse medo ou esperança até de morrer e não ver casado. Então, ele faz uma aliança para que não deixasse Isaac casar com as filhas de Canaã. Então, ele casa com a filha do seu tio e vai peregrinar por causa da fome nas terras de Canaã, nas terras dos filisteus, mas saindo de Canaã. Então, a habilidade era procurar os poços cavados pelos seus pais ou por qualquer outra gente que houvera deixado ali. Por isso, Isaac representa Jesus e Rebeca a igreja, por causa da perfeição do matrimônio, por causa da perfeição do trazido, do enviado. Ele envia o mordomo vai como servo, mas vai totalmente temente e alinhado na fidelidade, e da mesma forma que Deus, Abraão, pede ao servo, ele consegue fazer tudo de acordo com a resposta de Deus, com o pedido de Abraão. Então, Abraão, ele casa o filho antes de morrer. E agora passa para Isaac. Vamos conhecer os filhos de Isaac. Isaac casou com 40 anos e com 60 anos ele tem o filho. E está em Gênesis 25 e 24, que diz assim: E cumprindo-se os dias para dar luz, havia gêmeos no ventre de Rebeca. E saiu o primeiro ruivo e todo coberto de pelo, por isso chamou o seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão com uma mão agarrada no calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Então, com 60 anos, ele tem os 2 filhos gêmeos. E vem a peregrinação no 26. Então, ele já peregrina para a terra dos filisteus com os 2 filhos. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, da terra de Gerar. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão, teu pai. Então, confirma novamente a terra sendo de Isaac. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas esta terra. E por meio dela serão benditas todas as nações, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar, na região
Filisteia, por conta do testemunho e da continuidade da bênção de seu pai. Tudo o que Deus tratava com o pai, Abraão, ele passa a tratar com Isaac. Da bênção à região pela qual Deus confirmava ser a terra que ele ia colocar, a nação que ia nascer deles e que onde Deus ia ter aquela nação em mãos. Embora o tempo e a fome fosse mover esses filhos de Abraão, fosse tratar, fosse transformar. Ele fala para Abraão dos 400 anos de peregrinação dentro do Egito. Ele deixa que na palavra expresso esse tempo que a nação iria peregrinar 400 anos em terra estranha, ia sair e voltar para a terra do lugar da promessa. Então, Isaac, ele estava já em peregrinação com os dois filhos. A diferença de Isaac foi que Isaac, ele não casou com outra mulher. Então, a perfeição entre Cristo e a igreja. Isaac, ele não teve outro matrimônio senão Rebeca. Rebeca não teve outro matrimônio senão Isaac. Os únicos filhos de Isaac foram Jacó e Esaú. Os únicos filhos de Raquel foram Jacó e Esaú. Então, a Bíblia deixa claro que não houve nenhum relacionamento extra a essa aliança. Então, ele realmente era a promessa de Deus na vida de Abraão. E Abraão, embora viesse com a mulher estéril, a mulher velha, na velhice, ela concebeu na velhice. E ele viveu o dobro da idade do chamado para criar o filho da promessa. Então, a outra mulher que após Sara morrer, Abraão casou, ele deixou os filhos fora da promessa, ou seja, o plano de Deus foi realmente estabelecido na vida dele. E com Isaac foi totalmente cumprido em proteção e divindade. Então vamos continuar. Qual foi a peregrinação de Isaac? Em 26 e 23, diz assim a palavra do Senhor acerca de Isaac. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, a mesma promessa do pai seguia as trilhas da vida de Isaac. Porque Isaac era a porção mais forte. Ele era um filho concebido de uma velhice, mas era uma promessa extremamente impossível e era um pilar, um dos pilares mais fortes, porque ele representava Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vinha da descendência de Isaac, que seria o Jacó ou Esaú, que na verdade foi Jacó. Então eu não creio que haja imperfeição na escolha, eu creio que haja perseguição, como foi perseguido ao Isaac. E aí Deus vem para o pai de Isaac e diz: o teu filho, o teu único filho. Quando chega na primogenitura dos gêmeos, então realmente o Espírito Santo ganhou a vida e o esforço e o cuidado e a agilidade em Jacó. Jacó sofreu muito mais do que Esaú. Pelo que aconteceu, não só pelo que aconteceu, mas também pelo que aconteceu dentro do seu destino, dentro da sua história. Então ele passou por enganador, porque na verdade um parto de gêmeos, todos os dois nascem no mesmo dia, na mesma hora, todos os dois não tendem a ter o mesmo título. Então, quando vai para a decisão final, que quem ganha é Jacó, vamos dizer assim, então Jacó, ele leva o título de enganador, porque Esaú saiu primeiro. Então, a primogenitura seria de Esaú. Isaac, Deus disse: teu filho, o teu único filho. Então, para Deus, a primogênito seria Isaac, mas ele já tinha tido a Ismael pela precipitação.
Então, Esaú nasce com o título de primogenitura, mas quem ganha é Jacó, que nasceu com ele na mesma instância. E Jacó leva a fama de que roubou a primogenitura do irmão. E ele paga um preço de também ser enganado. E a vida de Jacó é muito embaraçosa. Até na vida sentimental ele se embaraça. E apesar de lutar até o fim para ter quem ele queria, ela ainda era fragilizada na personalidade para com a fidelidade que estava prevista ao primogênito de Isaac. Então tudo a gente vê que persegue aquilo que é plano de Deus. E agora, estando com Isaac, a peregrinação dele está em Gerar, na terra de Canaã. E a perseverança foi quando ele não desistiu de cavar os poços. Ele cavou os poços e ele perdeu. Ele cava o lugar, encontra os poços, porque esses poços eram entulhados, era jogado entulhos e era jogado muita proteção para que os peregrinos não vissem e descobrissem os poços. Então, esse povo que morava no deserto, na época de Isaac, os poços eram entulhados para que não descobrissem. Quem cavasse e encontrasse os poços, conseguisse tirar os entulhos, ganhava a mina da água, que já estava providenciada pelo trabalhador, por quem chegou e precisou fazer aquela fonte. Então, os servos de Isaac, naquela instância, naquele vale, acharam o poço. Quem achou foi eles. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele lugar, aquele poço de Ezeque. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre eles. Por isso chamou Sitna. E partiram dali, e aí partiram do meio deles, e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Recobote e disse: porque agora nos livrou o Senhor. Então, na terceira tentativa, o poço ficou para eles. Então, ele era criador de poços. Talvez ele não tenha feito tanto poços e encontrado quanto deveria, para ser mais abençoado. Então, a vida dele foi muito curta, mas ele perseverou nas fontes das águas e nos poços que encontrou e pôde cumprir a palavra de Deus. Então, a vida de Isaac foi curta e ele já abençoou seus filhos em Gênesis 27. Em Gênesis 27, nós já temos a bênção de Isaac sobre o primogênito. A verdade é que Isaac, por ser a promessa e o filho da promessa, a única coisa que ele trazia com ele, além da bênção de Deus, do pai, que Deus fala com ele, da mesma bênção, era a bênção para o filho. Porque Isaac, ele não conquistou a Canaã. Isaac, ele não conquistou o que Deus entregou. Ele habitou na terra do Filisteu por causa da fome e ele peregrinou. E ele era perseguido até naquilo que ele encontrava, que eram as minas de água. Então ele, filho único e muito bem separado pelo pai. A Bíblia não diz que Isaac ele tinha servos. Abraão tinha servos. Tinha bastante almas na sua casa. Mas a Bíblia não diz que Isaac teria. Isaac não herdou os servos do seu pai. Isaac herdou a bênção. Então tudo ficou mais difícil para ele e ele já nasce em uma velhice dos pais. O pai ainda vive a metade da vida dele com ele. E ele agora tem o que na vida? A promessa de Deus. E Isaac ele não pôde expandir. Você lendo a história e você sente que a história dele não expandiu, foi só uma promessa que se cumpriu. Então, quando ele casa e que ele tem os filhos gêmeos, ele só dá a bênção e ele desaparece, falece com certeza da história e já vem a guerra de Jacó. A guerra de Jacó era onde o Espírito Santo e a promessa passavam. Após tirar de Jacó a bênção, que era a nação, que era o neto de Abraão, então o Espírito já conduz para adiante a vida de Jacó.
E Isaac, realmente, ele não, com certeza, ele não casa, ele não tem outros filhos e outros matrimônios. A promessa já sai da bênção, e a bênção ali, o que era a promessa? A bênção do pai que Deus deu para Abraão, a bênção que passou para Isaac, e agora o filho que ele vai abençoar para continuar essa bênção e essa nação chegar. Porque Deus tinha já feito sinais miraculosos para que a terra estivesse livre da extrema rebeldia e das abominações, para que a nação de Deus fosse abençoada e chegasse sobre a terra, que seria os 12 filhos de Jacó. Seria a existência de Jacó. Jacó, ele atravessa e vai para a casa do tio Labão, a um grande deserto, e passa experiências com Deus, de ver a escada de Jacó, por conta da terra que era desabitada, por conta da terra que não estava extremamente habitada por homens ferozes, por homens cruéis, por homens abomináveis, que era necessário Deus vir e destruir. Então, a proteção de Deus com a semente de Abraão, foi necessário ele destruir as feras principais que se levantassem sobre a terra. Com uma tesoura gigante que Deus precisou tirar. Sodoma e Gomorra é um dos exemplos, para que a nação e os filhos da promessa, e a nação que Deus ia gerar ali naquele momento, fosse constituída. É o que se dá para ler no destino da nação divina que Deus gera. Então ele já tratou, e Jacó, ele sai de casa, advertido pela mãe, pelo ódio de Esaú, e atravessa uma longa distância sozinho e chega na casa do tio vivo. E serve o tio 14 anos, e casa e tem 10 filhos com as 2 mulheres. E ele retorna para a sua terra, porque Deus estava ali com ele, falando com ele grandemente. Então Isaac, ele foi abençoado por Deus, e ele passa a bênção para o seu filho Jacó, apressadamente. E Gênesis 27, o primeiro, diz assim: e aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, uma das virtudes da vida é a vista, é a visão e os olhos, mas na velhice os olhos escurecem, ou seja, eles já chegam na cegueira. Então Isaac já estava velho e cego, de maneira que não podia ver, ou seja, ele já estava plenamente cego da velhice, do estado da sua vida. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele me disse: eis-me aqui. Aí ele já decide o primogênito ali. E disse ele: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma uma das tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo. Apanha para mim alguma caça, faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava com seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então, ali havia o primogênito. Isaac já sabia qual era, mas ele não sabia quem era Rebeca e o que Rebeca achava. Então, eles não decidiram entre si, como, por exemplo, Jacó e Rebeca, por terem gêmeos, lançaram um enigma para ver qual deles poderia ser o primogênito. Só definiram como o primeiro que nasceu. Mas o primeiro que nasceu foi também o primeiro, o segundo também foi o primeiro. Então eles não decidiram no enigma, a decisão foi errada. Eles teriam que ter tido um consenso entre eles dois e lançasse um enigma, quem ganhasse era o primogênito, porque tinham 2 primogênitos. Então, quando ela escuta ele falar com o filho que ele liderou a primogenitura, ela lembra de Jacó e quer para Jacó, porque não foi decidido, cada um ficou com um. Então ela não pensa 2 vezes, ela chama estrategicamente, ela prepara o guisado. Então ela chama Jacó e diz: teu pai quer entregar a bênção, qual dos 2 vai ser? E aí Deus entra na história para decidir.
E o 16 diz assim: e com as peles do cabrito cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Quem fez isso foi Rebeca. E falou ele a seu pai, disse: meu pai. E disse ele: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que não tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apanhou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E disse ele: sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, e para que a minha alma te abençoe. E aproximou-se dele e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou e o beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor os abençoou. Então, já é uma bênção muito gloriosa, o cheiro do campo. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus, a bênção, e a gordura da terra, abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, e se curvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então essa foi a bênção de Jacó. A mãe que queria Jacó. Jacó era calmo e caseiro. Esaú era esperto e caçador. Então ele deu a primogenitura para o que estava em atividade. E aí a mãe estava dentro de casa, afagando certamente a Jacó, e disse: não, a primogenitura vai ser de Jacó. E ali ela traça o plano e o pai abençoa ao filho Jacó em vez de Esaú. Só que ele abençoou como sendo Esaú. Se ele tivesse feito um enigma e Jacó tivesse ganhado e ele tivesse abençoado a Jacó, aí teria abençoado como Jacó. Ele abençoa Jacó como Esaú. E aí Jacó fica com a bênção, mas como enganador. Então ele já leva a fama que quem construiu foi o coração da mãe. O coração da mãe quem fez. E aí ele sai de casa e paga um alto preço e sofre bastante. Um problema eles não tiveram com as mulheres de Canaã. As mulheres de Canaã, ele era uma referência para casar-se. Então a mãe queria a bênção e a primogenitura para Jacó. Ele recebe uma bênção de Esaú e a mãe o transfere para a casa de Labão, seu irmão, para lá casar-se e para lá servir-se por causa do ódio de Esaú. E Esaú escuta que o pai adverte para o seu irmão que a bênção, que ele não queira mulheres da casa de Canaã. E aí ele não casa com mulheres de Canaã. Foi a única bênção para Esaú. Então, quem leva a bênção do pai é Jacó sobre Esaú. Então, o que realmente dá a ele a fama é que ele deveria ter sido escolhido como primogênito, mas não daquela forma, no engano. Ou seja, ele deu a bênção realmente para Esaú, mas sobre Jacó. Ou seja, Jacó pegou a maldição em dobro, a dificuldade em dobro,
porque ele pega o couro de Esaú. Então ele vai embora para a casa do tio e ele atravessa um grande destino sozinho e luta com o anjo do Senhor, porque quem encontra ele é o anjo do Senhor, e a terra estava desabitada de feras, desabitada da corrupção, da iniquidade que foi destruída em Sodoma e Gomorra. Então, o terreno estava preparado para a geração da nação. Então, Jacó vai a Labão e Deus trata com a vida dele e, inclusive, com o matrimônio, né? E aí vem a bênção de Esaú. E diz assim, continuando: e aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, e veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele o guisado saboroso e trouxe a seu pai, dizendo: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Então, era uma coisa tão séria, era uma palavra, uma promessa tão séria, que não teria duas da mesma forma, teria que ser na primeira. Então, com certeza ela temeu ele não decidir por Isaque, e ela não tinha pensado em um plano de decidir a primogenitura. A primogenitura para Isaque definitivamente era de Esaú. E aí ele diz assim: disse-lhe Isaque seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi de tudo antes que viesse e já abençoei, ele será abençoado. Esaú, ouvindo a palavra de seu pai, gritou com grande amargura e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Ele conheceu a voz, mas ele entregou para Jacó a bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e agora me tomou a minha bênção. Disse mais: não reservaste para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Ou seja, ele colocou Esaú como servo de Jacó, porque a bênção ele já tinha entregue para Jacó, onde estava o coração de Rebeca. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me a mim, meu pai. E levantou Esaú a tua voz e chorou. Então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverá e o teu irmão servirá. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. Então, Esaú, ele não teve a bênção de Isaque, mas Isaque foi muito treinado. Isaque, ele foi muito rendido. Ele entregou uma única bênção. E Jacó, ele foi muito sofrido, ele sofreu demais com aquilo que ele recebeu. E uma das coisas que ele pegou foi a bênção do irmão. Então, o plano de Deus, ele tem esse destino de perseguição. Ele é perseguido, e como teve falha na unidade de Isaque, teve falha na primogenitura de Jacó. Então, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, então ele cruza as bênçãos e as mãos, porque a situação já vem trazendo o cruzamento na história. Quem quebra esse cruzamento, quem arrebenta os portões da cruz é Cristo. Cristo quem entrou no meio desse cruzamento e abriu para o mundo inteiro a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna. Mas esse plano da chamada, da conquista, ele já vem açoitado e perseguido pela a
a corrupção. Ele já vem perseguido pelo a baldeação, pelo cruzamento. Então, quando chega na bênção principal, que era Isaac, o coração da mulher troca a bênção de Esaú, que ele queria abençoar, e entrega a Jacó. Se tivesse sido decidido no enigma e tivesse abençoado por Jacó, ele não teria padecido tanto quanto ele padeceu. Que falar de Jacó vai ser um outro esclarecimento. Eu estou falando do segundo pilar da fé, Abraão e Isaac, e eu vou encerrar aqui o segundo pilar da fé, que foi Isaac, o único filho que Deus deu a Abraão. Então, se ele abençoa Jacó, como Jacó ganha no enigma com a mulher, teria padecido menos. Então ele abençoa como Esaú. Então ele pega realmente o couro peludo do irmão e do sofrimento, mas Deus cumpre o plano da salvação deles. Amém.